Você sabia que existem chaves mestras, sequências de palavras específicas que, quando usadas na ordem correta e com a tonalidade correta, funcionam como um código de acesso para a mente humana? Não estou falando de manipulação barata, daquelas frases prontas que você encontra em fóruns de sedução para adolescentes ou em vídeos de gurus que nunca viveram a realidade. Estou falando de engenharia social. Estou falando de psicologia profunda. Estou falando de ferramentas de poder que 99% dos homens jamais conhecerão, simplesmente porque estão ocupados demais falando sobre si mesmos, tentando vender o próprio peixe como vendedores desesperados batendo de porta em porta. Existe um conjunto de 10 perguntas capazes de gerar desejo, confusão estratégica e até uma forma de obsessão saudável na mente de uma mulher. E a mais poderosa delas, a 10ª pergunta, que guardei estrategicamente para o final deste documentário, tem a capacidade nuclear de fazer com que ela sinta que te conhece de outra vida, que você é o destino que ela estava esperando sem saber. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar hoje não é sobre técnicas superficiais de conquista. É sobre se tornar o centro gravitacional do universo emocional dela, usando a arma mais poderosa que existe, a compreensão profunda e cirúrgica da alma humana. Vamos ser brutalmente honestos sobre o cenário atual. Vivemos numa era de ruído constante, mas de comunicação absolutamente vazia. As conversas se tornaram uma troca de monólogos, um checklist de perguntas burocráticas que parecem entrevistas de emprego mal feitas. O que você faz? De onde você é? Qual sua série favorita? Você gosta de viajar? Perguntas que buscam dados, estatísticas, fatos frios. Elas não buscam a essência. Elas não tocam na alma. E é por isso que a maioria das interações são esquecidas minutos depois. Elas são descartáveis porque são superficiais. O homem comum, o cara legal, segue esse roteiro falido religiosamente. Ele tenta impressionar. Ele lista suas qualidades. Ele fala sobre o carro dele, o emprego dele, a academia dele. Ele tenta mostrar seu valor através do que ele possui ou do que ele fez, como se estivesse apresentando um currículo para uma vaga de namorado. Ele joga um jogo lógico que não pode vencer, porque a atração real, a conexão profunda, a visceralidade do desejo, não nasce na lógica. Ela nasce no campo do mistério. Ela nasce na emoção reprimida. Ela nasce no subconsciente. É aqui que entra a sabedoria aplicada de Nicolau Maquiavel. Muitos o associam apenas à política, à crueldade e à manipulação fria de estados e príncipes, mas a sua maior lição é sobre a natureza do poder. E o verdadeiro poder numa relação não está no que você diz. O poder não está em quem fala mais. O poder está em quem detém a informação. O poder está em quem faz as perguntas. O poder está no que você consegue fazer o outro revelar. Uma mulher não se conecta com o homem que a impressiona com fatos. Ela se une de corpo e alma ao homem que a faz descobrir coisas sobre si mesma. Ao homem que, com as perguntas certas, segura um espelho na frente dela e a faz enxergar partes de si mesma que ela mantinha na sombra, partes que ela talvez nem soubesse que existiam. Quando você é o portador desse espelho, você deixa de ser um estranho e passa a ser uma necessidade. As 10 perguntas que vou te ensinar hoje são ferramentas de percepção, são bisturis emocionais. Cada uma delas foi desenhada para perfurar o escudo da superficialidade social, aquela máscara que todos usamos, e tocar diretamente no centro do sistema nervoso emocional. Se você busca frases mágicas para resultados rápidos e superficiais, feche este vídeo agora. Volte para o conteúdo raso. Mas se você é um estratega, um homem que deseja se tornar inesquecível, não pelo que fala, mas pela forma como faz uma mulher sentir, então, preste atenção. Prepare-se, porque vamos começar a desvendar a arquitetura da mente feminina. A primeira chave abre uma porta que a maioria dos homens teme o passado dela, mas não qualquer passado. O homem comum pergunta: por que você terminou seu último namoro? Isso é chato. Isso é burocrático. O estratega busca o passado que ainda pulsa, a ferida que ainda está quente. A pergunta número 1 é:
Que tipo de homem te custa esquecer? Mesmo que você saiba que ele não foi bom para você. Analise a profundidade estratégica disso. Você não está perguntando sobre o ex-namorado ou o tipo ideal. Essas são perguntas lógicas. Quando você pergunta o tipo ideal, ela vai te dar a resposta socialmente aceita. Ah, eu gosto de homens fiéis, trabalhadores e engraçados. Isso é mentira. Não que ela esteja mentindo conscientemente, mas ela está dizendo o que ela acha que deve querer. Com a minha pergunta, você está acessando a adicção emocional dela. Você está buscando o arquétipo de homem que, apesar de talvez tóxico, caótico ou complicado, ativou nela sentimentos que nenhum homem bom conseguiu despertar. Toda pessoa, homem ou mulher, tem uma figura em seu passado que representa uma ferida deliciosa, uma mistura de dor e êxtase. Esse homem não é lembrado pela sua bondade, mas pelo impacto. Ele a fez sentir viva, mesmo que essa vida fosse uma montanha-russa de caos e incerteza. Ao fazer essa pergunta, você a convida a revisitar essa intensidade. Mas aqui está o truque de mestre. Você está lá, na frente dela, seguro, calmo, controlado. Você se torna o condutor seguro para uma viagem a um lugar perigoso, da memória dela. E o cérebro dela, por um processo chamado transferência de excitação, começa a vincular você a essa mesma intensidade. Você deixa de ser o cara seguro e previsível e absorve, por osmose, a aura de impacto daquele homem do passado, mas sem os defeitos dele. Você não é mais o cara legal da conversa fiada. Você é o homem com profundidade suficiente para explorar o lado sombrio dela com ela. Use-a quando a conversa já flui com alguma naturalidade. O erro fatal aqui, o erro que destrói tudo, é julgar. Se ela descrever um homem que você considera um idiota, um canalha, um fracassado, não critique. Não diga, nossa, que cara babaca. Você merece coisa melhor. Isso é o que o amigo gay diria. Isso é o que a mãe dela diria. Isso mata a tensão sexual. Em vez disso, assinta lentamente, mantenha o contato visual e diga algo como: isso diz muito sobre a intensidade que você é capaz de sentir. Você valida a emoção, não o homem. Você valida a capacidade dela de sentir paixão. E, ao fazer isso, você se coloca como um candidato a receber essa paixão. Agora que você abriu a porta para o subconsciente dela, é hora de ir mais fundo. Se a primeira pergunta foi sobre o passado, a segunda é sobre o potencial dela para o caos. A atração não vive na segurança. Entenda isso de uma vez por todas. A segurança gera conforto, gera amizade, gera parceria doméstica. A atração, o desejo visceral, precisa de uma pitada de risco. Precisa de incerteza. A pergunta número 2 é: qual foi a coisa mais perigosa que alguém já despertou em você? Essa pergunta é uma bomba silenciosa. Observe a nuance linguística. Você não perguntou qual a coisa mais perigosa que você já fez. Se você perguntar o que ela fez, ela pode contar de um dia que pulou de paraquedas ou que dirigiu bêbada. Isso é sobre ações. É anedótico. Você perguntou sobre o que foi despertado nela. É sobre a emoção, a pulsão, o instinto primitivo que outra pessoa conseguiu ativar. Ao fazer essa pergunta, você se posiciona como alguém que não tem medo da intensidade dela. Você está implicitamente dizendo: eu consigo lidar com o seu lado selvagem. Eu não sou intimidado pela sua sombra. Isso é extremamente atraente. A maioria dos homens busca a versão boazinha, domesticada e controlada de uma mulher. Eles querem a bela recatada e do lar. O estratega, o homem de alto valor sexual, se interessa pela versão indomável. Ele quer conhecer a medusa, não apenas a princesa. Quando ela pensa na resposta, ela não está apenas lembrando de um evento. O cérebro não sabe diferenciar perfeitamente a memória da realidade atual em termos químicos. Ela está revivendo a sensação de perigo, de adrenalina, de estar no limite, e você está ali como o catalisador dessa lembrança. Isso cria uma mistura poderosa de segurança porque você é calmo e controlador, e excitação, porque o tema é perigoso. É a dinâmica do bad boy, com a segurança do líder. Você explorou o passado, o perigo.
Agora vamos para o presente, para o que está acontecendo no corpo dela, bem na sua frente neste exato segundo. E se você acha que as perguntas anteriores foram poderosas, esta vai mudar completamente como você lê as pessoas. A mente mente. As pessoas são treinadas para mentir com palavras. O corpo, entretanto, o corpo sempre sussurra a verdade. O corpo não sabe mentir. A pergunta número 3 é: que sinais o seu corpo dá quando alguém começa a te atrair, mas você não quer que se note? Isto é brilhante. Estrategicamente, é uma obra de arte da metalinguagem. Por quê? Porque você está pedindo a ela que lhe entregue o manual de instruções para decodificá-la. Você está entrando no território do desejo inconsciente, aquele que ela mesma tenta reprimir socialmente. Com essa pergunta, você a torna hiperconsciente do próprio corpo na sua presença. Ela começará a se auto-observar instantaneamente. Será que eu toco no cabelo quando falo com ele? Será que minha voz muda? Será que minhas pupilas dilataram? Será que eu cruzei as pernas em direção a ele? Você planta uma semente de autoconsciência que a fará pensar em você e em como ela reage a você muito depois da conversa acabar. Quando ela chegar em casa, ela vai se perguntar: será que eu dei os sinais? Além disso, a pergunta é uma forma de flerte indireto de altíssimo nível. Você está essencialmente dizendo: eu sei que você esconde o jogo. Eu sei que você não é essa santa que aparenta. E eu acho isso fascinante. Me ensine as regras do seu jogo para que eu possa ganhar. A chave, o segredo para essa pergunta funcionar, é a sua reação à resposta dela. Se ela disser: eu não sei, talvez eu desvie o olhar ou fique mexendo no colar, você não pula de alegria. Você não diz: legal. Você mantém a calma, faz uma pequena pausa, a observa por um instante em silêncio, olha para o colar dela e depois nos olhos dela e diz com um leve sorriso: interessante. Você acabou de fazer isso. Essa pequena frase cria um curto-circuito. É provocador, divertido e cria uma tensão elétrica no ar que você poderia cortar com uma faca. Você a pegou no ato, mas de uma forma charmosa, não acusatória. Até agora as perguntas foram para desvendar e criar tensão. Agora vamos construir a intimidade. As próximas perguntas são projetadas para criar um senso de exclusividade, a sensação de que nós somos diferentes do resto do mundo. Todo mundo tem uma fortaleza emocional, e toda fortaleza tem um portão secreto que só os aliados conhecem. A pergunta número 4 é: qual é a sua fraqueza mais secreta? Aquela que só alguém muito especial poderia descobrir. A formulação aqui é crucial. Cada palavra é escolhida a dedo. Você não pergunta qual sua maior fraqueza, que soa como uma entrevista de emprego chata, onde ela vai dizer: sou perfeccionista. As palavras secreta e só alguém muito especial transformam a pergunta em um convite VIP para um clube exclusivo de 2 pessoas. A pergunta apela para 2 desejos humanos fundamentais que todos nós temos, por mais duros que sejamos: o desejo de ser visto de verdade, a vulnerabilidade e o desejo de se sentir especial, a exclusividade. Ao perguntar isso, você está se candidatando ao cargo de alguém muito especial. Você está assumindo o frame de que você pode ser essa pessoa. Se ela responder, mesmo que de forma vaga, ela já te concedeu esse status em um nível subconsciente. Ela abriu o portão. Você se torna o guardião de um segredo, e isso cria um laço de confiança instantâneo. Mas atenção, soldado. O estratega sabe que o poder real está em ter a arma, não em usá-la. Nunca, em hipótese alguma, use essa fraqueza contra ela em uma discussão futura. Nunca jogue isso na cara dela num momento de raiva. Isso é comportamento de homem pequeno, de homem fraco. Essa informação serve para você entendê-la, para você navegar o mapa emocional dela e para protegê-la. Se você trair essa confiança, o portão se fecha para sempre. A pergunta número 5 é um mergulho direto no paradoxo do desejo feminino. Aquilo que a mente lógica dela rejeita, mas o corpo e a alma anseiam biologicamente. A pergunta é: o que um homem faz que te coloca em perigo, mas que mesmo assim te faz querê-lo ainda mais? Preste atenção na dualidade: perigo e querer mais. É aqui que a lógica se desfaz,
e a emoção pura assume o controle. Você está pedindo a ela o mapa para o seu caos particular. As mulheres são criaturas emocionais que buscam uma gama completa de experiências. O cara legal oferece apenas segurança e tédio. O cara tóxico oferece apenas perigo e dor. O homem de alto valor oferece o equilíbrio. Com esta pergunta, você está mapeando o gatilho do desejo incontrolável dela. A resposta dela é uma mina de ouro de informações estratégicas. Se ela diz que gosta quando um homem é imprevisível, ela está te dizendo que o padrão de afastamento e aproximação a deixa viciada. Se ela diz que gosta de ser desafiada intelectualmente, ela te deu a chave. Se ela diz que gosta de dominância, ela te entregou o controle. A estratégia maquiavélica não é ser o bad boy caricato de jaqueta de couro, mas sim encarnar a energia que ela descreveu. Se ela gosta de desapego, você demonstra um desapego genuíno, focado na sua própria vida e propósito. Você se torna a versão elevada, madura e controlada do caos que ela deseja. Você é a tempestade que ela pode assistir de dentro de uma casa segura. Agora vamos liberar a imaginação. Vamos criar um espaço onde as regras sociais não se aplicam, um pacto secreto entre vocês dois. A vida cotidiana é chata. As pessoas estão entediadas. Se você for a fonte de diversão e fantasia, você vence. A pergunta número 6 é: qual a coisa mais insana que você faria se tivesse a certeza absoluta de que ninguém nunca saberia que foi você? A chave aqui é a frase, certeza absoluta de que ninguém nunca saberia. A sociedade impõe amarras. O julgamento social é a prisão. Com essa frase, você abre a cela. Isso é um convite para o ID dela, para a parte mais primitiva, egoísta e livre da sua psique, vir brincar. Você está criando uma bolha de fantasia onde ela pode ser quem quiser, sem julgamento, sem moralismo, sem consequências. Ao fazer isso, você se torna o cúmplice dessa fantasia. Você não é o juiz. Você é o parceiro no crime. A conexão que isso cria é poderosa porque não é baseada na realidade do dia a dia, mas em um mundo secreto que só vocês dois compartilham. Você não precisa saber a resposta exata. Muitas vezes ela vai dizer, eu não posso contar. E você apenas sorri. O simples ato de ela pensar nisso, de imaginar essa liberdade na sua frente, já a conecta a você de uma forma lúdica e profunda. Ela vai associar você à sensação de liberdade. Se as primeiras perguntas abriram as portas e as segundas construíram as pontes, as últimas perguntas são para selar o acordo. Estamos chegando perto daquela 10ª pergunta, a bomba atômica emocional. Mas antes, precisamos preparar o terreno com a técnica do espelho reverso. A pergunta número 7 é: como você se comporta quando começa a se apaixonar por alguém, mas ainda não quer aceitar isso? Isso é genialidade pura. Você não está perguntando se ela está se apaixonando por você. Isso seria fraco, carente, necessitado de validação. O homem poderoso não pede validação. Em vez disso, você está pedindo a ela que descreva um padrão de comportamento, como se fosse um estudo científico. Você a força a se autoanalisar, mas com você como o estímulo presente. Enquanto ela descreve como age quando está se apaixonando, por exemplo, dizendo que fica mais fria, que se afasta ou que fica tímida, o cérebro dela fará uma verificação automática, inevitável. Estou fazendo alguma dessas coisas com ele agora? Você planta a ideia de estar apaixonada na mente dela, sem nunca ter que afirmá-la. É uma forma de inception emocional. Você colocou a semente no solo fértil da dúvida. Se ela disser que se afasta, e você notar que ela tem estado um pouco distante, você pode dizer com um sorriso calmo e conhecedor: entendi. Então, da próxima vez que você se afastar, eu não vou me preocupar. Vou entender como um elogio. Isso desarma a lógica dela e inverte o jogo de poder. A rejeição dela se torna uma confissão de amor na sua moldura. A pergunta número 8 busca encontrar o padrão exato que deixa uma marca permanente na alma dela. A pergunta é: o que mais te marcou em um homem, mesmo que ele já não esteja mais na sua vida? Note a diferença sutil, mas vital, para a primeira pergunta.
A primeira era sobre o tipo de homem, o arquétipo. Esta é sobre o gesto, a atitude, o momento específico, a memória cristalizada. Você está pedindo o plano da imortalidade emocional dela. Não é sobre o homem. Esqueça o homem. É sobre a emoção que o gesto dele criou. Se ela disser que foi o jeito como ele a olhava em silêncio no meio de uma festa lotada, você acabou de descobrir que a presença focada é a linguagem de amor que a marca para sempre. O cérebro dela, ao reviver essa memória na sua presença, começa a misturar as coisas. A emoção antiga é reativada. A química do cérebro é a mesma, mas o rosto associado a ela agora, neste momento, é o seu. Você está hackeando a memória afetiva dela. A pergunta número 9 é uma armadilha mental no bom sentido. Ela foi projetada para criar um curto-circuito lógico que a fará justificar a atração que ela provavelmente já está sentindo por você. A pergunta é: já aconteceu de você se sentir muito atraída por alguém e não conseguir entender logicamente o porquê? Esta é a semente da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o desconforto psicológico que sentimos quando nossas ações ou sentimentos contradizem nossas crenças lógicas. O cérebro humano odeia a contradição e fará de tudo para resolvê-la. Ao fazer essa pergunta, você está dando a ela uma categoria, um rótulo, para o que ela pode estar sentindo por você. Uma atração inexplicável. Se ela sentia uma leve atração, mas a mente lógica dizia que você não é o tipo dela, talvez você não seja alto o suficiente, rico o suficiente, ou o tipo padrão dela. Essa pergunta valida o sentimento e invalida a lógica. Ela permite que ela sinta sem entender. O cérebro dela, para resolver o conflito, começará a procurar razões para justificar a atração. Ela vai pensar: bem, ele não é meu tipo normal, mas ele me entende como ninguém. A conversa com ele é diferente. Ele tem uma energia única. Você a faz fazer o trabalho pesado de se convencer de que você é especial. Quando ela responder, simplesmente diga: às vezes as coisas mais reais são justamente as que não conseguimos explicar. E mude de assunto abruptamente. Deixe a semente germinar no silêncio. Não explique. Não elabore. Deixe-a pensando nisso. E agora a pergunta final, a mais poderosa, a que transcende todas as outras. Se as outras eram chaves para portas, esta é a chave para o próprio castelo, para a torre mais alta. Esta pergunta não é sobre o passado, nem sobre o perigo, nem sobre o corpo. É sobre o destino e a alma. A pergunta número 10 é: se alguém conseguisse te entender por completo sem que você precisasse explicar absolutamente nada, que lugar essa pessoa ocuparia na sua vida? Vamos dissecar a maestria cirúrgica disso. Você não está se oferecendo. Você não está dizendo: eu te entendo, por favor, goste de mim. Você está criando um avatar, um ideal, a imagem do refúgio emocional perfeito. E você a faz contemplar o valor desse ideal. Esta pergunta toca no desejo mais profundo de todo ser humano. Mais profundo que o sexo, mais profundo que o dinheiro. O desejo de ser visto, compreendido e aceito incondicionalmente. É o anseio pela alma gêmea, não no sentido romântico e clichê de Hollywood, mas no sentido de um espelho perfeito para a nossa essência. Todo mundo se sente sozinho. Todo mundo sente que precisa usar máscaras para ser aceito. A promessa de alguém que entende sem explicação é a promessa do descanso final da alma. Ao longo de toda a conversa com as 9 perguntas anteriores, você já se posicionou como um homem de percepção, profundidade e compreensão. Você ouviu, você não julgou, você provocou, você entendeu. Agora, com esta pergunta final, você entrega a ela o conceito abstrato e deixa que a mente dela o preencha com a sua imagem. Ela vai pensar em você. É inevitável. Ela vai sonhar com essa possibilidade. Você se torna a personificação da resposta a essa pergunta. Você se torna a esperança. Quando ela responder, provavelmente com um olhar distante, dizendo que essa pessoa seria tudo para ela, ou que ela nunca deixaria essa pessoa ir, não diga nada por um momento. O silêncio aqui é a sua ferramenta mais forte. Apenas a olhe nos olhos com um entendimento profundo.
sustentando o olhar, e então, com um leve sorriso, quase imperceptível, diga: talvez não seja tão impossível quanto você pensa. E encerre a conversa aí. Levante-se, vá embora. Ou mude o assunto para algo trivial. Deixe-a com esse pensamento vibrando no ar. Deixe-a na beira do abismo. Aí estão as 10 perguntas. As 10 chaves do reino. Mas se você chegou até aqui e prestou atenção de verdade, você já entendeu que o poder não está nas perguntas em si. As palavras são apenas sons. Elas são apenas as chaves de metal. O poder está na mão que gira a chave. O poder está no homem que as utiliza. O verdadeiro objetivo deste conhecimento não é manipular mulheres para obter favores. Isso é pequeno. Isso é medíocre. O objetivo é se transformar no tipo de homem que tem a profundidade, a percepção, a calma e a coragem para navegar no complexo oceano das emoções humanas sem se afogar. Um homem que ouve mais do que fala. Um homem que busca entender antes de ser entendido. Um homem que encontra poder na quietude, na observação, na presença. Isso não é um jogo de sedução barato. É o caminho do estratega emocional. É o caminho do estoico que entende a natureza humana. Ao dominar isso, você não atrai apenas mulheres. Você atrai respeito. Você atrai conexões genuínas. Você atrai lealdade. E, acima de tudo, você desenvolve uma compreensão mais profunda de si mesmo e do seu próprio poder. Lembre-se sempre, as palavras podem ser armas que ferem, mas nas mãos de um verdadeiro estratega, nas mãos de um homem de mente blindada, elas se tornam portas, portas para a alma. Use-as com sabedoria, use-as com responsabilidade, mas use-as. O mundo pertence a quem tem a coragem de fazer as perguntas que ninguém mais faz.